Estarei gravando agora o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Já gravei o capítulo 1, capítulo 2 e agora estarei gravando o capítulo 3. E eu quero lembrar a você que já ouviu a leitura do primeiro capítulo e do segundo, que em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 6, o Senhor Jesus está mandando que João levasse a carta para a igreja de Éfeso, na Ásia, e diz assim no versículo 6: Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então o Senhor Jesus estava dizendo que ele sabia que ali naquela igreja de Éfeso, na Ásia, tinham os nicolaítas, os quais Deus se aborrecia com as atitudes e com os atos que eles praticavam. Bem, mas quem eram os nicolaítas? Diz o seguinte, que eles eram seguidores de uma seita que perturbavam as igrejas de Éfeso e de Pérgamo, comiam alimentos sacrificados a ídolos e entregavam-se aos prazeres carnais. Então, veja que já existia naquela época, no meio daquele povo, pessoas que agiam desta maneira, mas Deus está alertando que eles aborreciam Deus. Logo, se aborreciam Deus, Deus não estava satisfeito com os atos daquele povo que assim fazia. Também, no capítulo 2, ainda no versículo 15, a igreja de Pérgamo também está escrito: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Novamente, o Senhor Jesus está aqui falando sobre os nicolaítas. Também no capítulo 2, está dizendo no versículo 20: Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Veja bem que Jezabel representava uma mulher que tinha sido casada com o rei Acabe. Esta mulher, diz a Bíblia, que ela promoveu o culto a Baal, matou os profetas e ainda obrigou o profeta Elias a fugir, porque ela também queria matá-lo. Tomou a vinha de Nabote para Acabe. Esse Nabote, ele tinha uma vinha e Acabe desejou comprar aquela vinha. Mas Nabote disse que não, que aquilo era herança dos seus pais e que ele não iria vender a sua vinha ao rei Acabe. E esta esposa, mulher de Jezabel, a rainha Jezabel, ela mandou matar esse homem por nome Nabote, para que o seu marido tomasse posse da propriedade deste homem. Então, aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 20, Deus está recomendando que pessoas tipo Jezabel, que não devem permanecer no meio do povo de Deus. São pessoas má, perversa e que promovem a desunião, promovem assim, ela era uma mulher que, além de ensinar idolatria, ela praticava idolatria e ela promovia discórdia no reinado do seu marido. Então, também fala de Balaão, Apocalipse 2, versículo 14. Mas quem era Balaão? Se você examinar o livro de Números a partir do capítulo 22 e vai até o capítulo 24, 25, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, você vai ver quem foi Balaão. Balaão, ele ensinou, ele instruiu as mulheres moabitas a se prostituírem com as mulheres do povo hebreu. Então, Deus também abominou esta atitude de Balaão. Então, se você observar a leitura destas cartas, elas estão orientando, instruindo, exortando os pastores de cada igreja a não aceitarem, não concordarem, não serem coniventes com este tipo de pessoa que está dentro da igreja, mas está usando uma máscara, não está em obediência à palavra de Deus. Então, estarei lendo agora Apocalipse capítulo 3,
que é a quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Após a leitura deste capítulo 3 de Apocalipse, você deve rever a sua vida, rever os seus propósitos, rever as suas atitudes, como você tem agido, qual tem sido o seu testemunho diante da igreja de Deus, diante do mundo, diante das pessoas, diante da família. Deus está falando para que você venha se despertar, se levantar, se erguer deste estado de prostração que você se encontra. Porque breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. E você que ainda não tem Jesus como seu Salvador, releia, ouça este capítulo e veja o que Jesus está alertando. Ele está chamando o povo ao arrependimento enquanto há tempo. Deus te abençoe, que você seja uma pessoa temente e próspera, abençoada na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.